A maioria das pessoas no Brasil ainda acredita na fórmula antiga: estudar bastante, conseguir um bom emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, fugir das dívidas e investir na bolsa para se aposentar tranquilo. Mas deixa eu te contar uma coisa: esse modelo está ultrapassado. E se você continuar seguindo essa lógica, vai acabar ficando para trás. O sistema educacional brasileiro, assim como o de muitos outros países, nunca foi feito para formar pessoas ricas. Ele foi desenhado para formar bons empregados. Desde pequeno, você é ensinado a ser obediente, seguir ordens, estudar para passar na prova e depois buscar um emprego estável. Mas o que ninguém te conta é que esse modelo foi criado na Revolução Industrial, quando o que se precisava era de gente para operar máquinas e manter o sistema funcionando. Hoje, o mundo mudou, e quem ainda pensa com a mentalidade de 1900 vai viver preso a uma vida de frustração financeira. Pense comigo, por que guardar dinheiro se o governo imprime bilhões? O real perde valor a cada ano por causa da inflação. Ou seja, quanto mais você guarda, mais pobre você fica. Os ricos não guardam dinheiro. Eles colocam o dinheiro para trabalhar para eles. E mais do que isso, eles sabem usar o sistema a favor deles. Usam dívidas boas, aproveitam brechas legais nos impostos e investem em ativos que geram renda. Existe uma grande diferença entre mentalidade pobre, mentalidade de classe média e mentalidade rica. Todas essas formas de pensar estão dentro de nós. A mentalidade pobre vive no medo, quer apenas sobreviver. A de classe média busca segurança, salário fixo, plano de saúde, estabilidade. Já a mentalidade rica busca liberdade. A liberdade de tempo, de escolhas, de poder decidir como viver. E sabe qual é a maior armadilha da classe média? O salário. Parece seguro, mas é uma prisão disfarçada. Quando você depende totalmente do seu salário, você vive sempre no limite. Perdeu o emprego, acabou a segurança. E mais, quem vive de salário é quem mais paga imposto nesse país. O pobre não tem renda suficiente para pagar. O rico usa estratégias para pagar menos. Sobrou quem? Você, da classe média. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, diz que o pior presente que alguém pode te dar é um salário, porque isso te prende. Quando você recebe salário todo mês, você se acomoda, para de crescer. Você se programa para esperar aquele dinheiro. O que ele propõe é o contrário. Seja empreendedor. E aqui, empreendedor não é só abrir uma empresa, mas adotar uma mentalidade de crescimento, risco calculado, resolução de problemas. Se você já tem alguma experiência de vida e passou por diferentes fases financeiras, é provável que tenha enfrentado altos e baixos econômicos ao longo do tempo. Talvez tenha passado por crises econômicas, trocas de governo, planos de estabilidade e viu a inflação corroer o valor do seu dinheiro guardado. Também é possível que já tenha sentido o peso de manter uma família, pagar escola de filhos, lidar com boletos mensais, manter um padrão de vida estável. Tudo isso só reforça como o modelo antigo já não funciona mais. Mas empreender dá medo, né? Dá medo de fracassar, de não ter renda, de sair da zona de conforto. E é exatamente aí que você se descobre. Quando você não tem mais um salário garantido, você fica com fome de crescer, você aprende a se virar, desenvolve habilidades, vira uma versão mais forte de você mesmo. Vou te contar uma história. Um dia, um cara estava saindo da empresa onde trabalhava. Ele recebeu um último bônus, algo em torno de R$ 150 mil. Era um dinheiro bom, mas ele estava morrendo de medo. Um colega olhou para ele e disse: "Você vai voltar, vai tentar empreender e vai fracassar." A resposta dele foi: "Você fracassou e voltou. Eu vou fracassar, mas não vou voltar." Essa é a mentalidade. O fracasso não é o fim, é o começo da verdadeira jornada. Quando você não tem um salário, você se torna criativo. Aprende a vender, a negociar, a resolver problemas, a criar valor. E o mais importante, você desenvolve seu caráter. Vai enganar as pessoas? Vai ser desonesto? Ou vai crescer de verdade? Empreender é isso.
uma jornada de autoconhecimento. Outro ponto fundamental: dívida. A maioria das pessoas tem medo de dívida. Não se endivide. Swing, dizem os gurus da velha guarda. Mas os ricos pensam diferente. Eles entendem a diferença entre dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é aquela feita para comprar passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso, como carro financiado, cartão de crédito, empréstimo para festa de casamento. Dívida boa é aquela usada para alavancar ativos, imóveis, empresas, investimentos que geram renda. Quer ver um exemplo? Um investidor compra um imóvel de R$ 1 milhão com R$ 250 mil de entrada e R$ 750 mil de financiamento. Ele aluga esse imóvel por R$ 8 mil por mês e paga R$ 5 mil de prestação. Todo mês ele lucra R$ 3 mil com dinheiro que não era dele e ainda está construindo patrimônio. Essa é a mágica da dívida boa. Outro exemplo: uma empresária decide abrir uma pequena fábrica de cosméticos. Em vez de usar todo o próprio dinheiro, ela pega um empréstimo com juros baixos para comprar máquinas. Em poucos meses, a produção triplica, as vendas aumentam e o lucro cobre o empréstimo e ainda sobra. Dívida boa é assim, te faz crescer. Ou pense num homem de 45 anos que trabalhou por 20 anos como gerente de banco e decide abrir uma consultoria financeira. Ele usa parte do seu FGTS para montar estrutura mínima, faz parcerias com contadores e começa atendendo amigos e conhecidos. Em 6 meses, já tem uma carteira sólida de clientes e pensa em contratar um assistente. Isso é mentalidade empreendedora. Agora vamos mais fundo nisso. Muitas vezes, o que impede as pessoas de entenderem como os ricos jogam o jogo é a crença limitante de que dinheiro é sujo, que quem enriquece é porque passou por cima de alguém. Essas ideias estão enraizadas na cultura, nas novelas, nos discursos populares. Mas essa narrativa precisa ser quebrada. Riqueza bem construída é fruto de valor gerado, de problemas resolvidos, de pessoas impactadas. Olhe ao seu redor. Quem realmente ficou rico de verdade no Brasil nos últimos anos? Não foi quem poupou centavos no supermercado ou cortou o cafezinho. Foram os que criaram negócios, compraram ativos, entenderam o jogo da economia real. E isso inclui desde o cara que abriu uma rede de hamburguerias, até aquele que criou um aplicativo ou investiu pesado em conhecimento. Vamos falar sobre impostos. O brasileiro comum paga imposto em tudo: no salário, no consumo, no carro, na energia, na comida. Mas o investidor e o empresário têm estratégias para pagar menos: abrir empresa, usar incentivos fiscais, investir por meio de fundos, comprar imóveis no nome da empresa. Não é sonegar, é entender as regras do jogo e jogar melhor. Existe uma diferença entre quem joga para não perder e quem joga para ganhar. A maioria joga para não perder, medo de arriscar, medo de sair da média. Os ricos jogam para ganhar. Eles estudam o jogo, montam estratégias, assumem riscos calculados e, mais importante, eles aprendem com os erros. E tudo isso começa com sua mente. Se você acredita que a única forma de ganhar dinheiro é trabalhando 8 horas por dia com carteira assinada, você está se limitando. Você está aceitando um papel que te foi imposto. Mas, se você começa a enxergar oportunidades, a pensar em formas de gerar valor, a resolver problemas, você entra no jogo dos 5% que realmente vencem financeiramente. Agora, cuidado com uma armadilha comum: o autoemprego. Muita gente abre um negócio, mas continua com mentalidade de empregado. Trabalha 12 horas por dia, não delega, não escala, não cresce. Continua sendo escravo, só que agora do próprio negócio. Isso não é liberdade. Isso é prisão disfarçada de CNPJ. O verdadeiro empreendedor busca escala, busca criar sistemas que funcionam sem ele, busca construir ativos que gerem renda passiva. E isso exige outro tipo de pensamento. Exige abandonar a ideia de estabilidade. Estabilidade é uma ilusão. O mundo muda o tempo todo. As regras do jogo mudam. Quem busca segurança acaba ficando inseguro.
O segredo está em desenvolver sua economia interna. A externa, inflação, crise, governo, você não controla. Mas a sua economia interna, seus conhecimentos, habilidades, atitudes, essa ninguém pode tirar. É isso que te permite prosperar em qualquer cenário. Enquanto muitos estão reclamando do governo, da crise, dos juros altos, tem gente ganhando dinheiro com as mesmas condições. A diferença não está fora, está dentro. É o foco interno versus foco externo. Quem tem foco interno assume responsabilidade, aprende, cresce, se adapta. Quem tem foco externo terceiriza tudo, culpa os outros, espera que algo mude. E aqui vai um alerta final. Se você ainda acha que investir na bolsa e guardar dinheiro vai te deixar rico, pense de novo. A maioria das pessoas investe errado. Foca em renda fixa, em fundo do banco, em CDB, que não cobre nem a inflação. Rico não faz isso. Rico investe em ativos reais, imóveis, empresas, marcas, canais de distribuição. Rico cria coisas. E é por isso que ele multiplica o patrimônio enquanto os outros economizam centavos. Rico investe em conhecimento, em conexões, em inteligência emocional, em gestão, em marketing, em comunicação, em posicionamento, em networking, em pessoas. Eles sabem que ninguém constrói um império sozinho. Você precisa de aliados, mentores, sócios, colaboradores competentes. Você precisa formar um time que compartilhe da sua visão. Então, qual é o seu próximo passo? Continuar esperando uma promoção, um aumento, um milagre? Ou você vai começar a estudar o jogo de verdade? Vai sair da arquibancada e entrar em campo? Porque o jogo da riqueza está acontecendo agora. E quem não participa é usado pelas regras sem perceber. A boa notícia é, você não precisa mudar tudo da noite para o dia, mas precisa começar, precisa questionar, precisa se permitir errar. Comece pequeno, venda algo, preste um serviço, monte um canal, aprenda a se comunicar, leia livros sobre finanças, marketing, negócios, assista palestras, siga quem já chegou onde você quer chegar. Copie a mentalidade antes de copiar o resultado. E, acima de tudo, entenda que o dinheiro vai até certo ponto. Depois disso, o que vale é a liberdade. É poder passar tempo com quem você ama. É poder ajudar sua comunidade. É poder viver com dignidade. Riqueza de verdade é sobre isso. Propósito. Não é só sobre cifrões, mas sobre o impacto que você causa. Você não precisa ser rico hoje, mas precisa começar a pensar como rico, porque a riqueza começa na mente. E se você mudar sua mente, tudo ao seu redor vai começar a mudar também. Esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade financeira. Dê o passo hoje, porque o tempo vai passar de qualquer forma, e a única coisa pior do que falhar é nunca ter tentado. Se esse vídeo te impactou, compartilhe. Mostre para alguém que precisa ver isso. Vamos espalhar essa mensagem e mudar o jogo juntos, porque a transformação começa em você, mas não termina em você. Você pode, você consegue, mas precisa agir. Agora. Obrigado e até o próximo vídeo.